Seja bem-vindo ao canal Bíblia Prime. Aqui analisamos Bíblias de estudo e materiais cristãos de um jeito diferente dos reviews de outros canais. Nosso foco é desvendar a vertente teológica por trás dessas obras, ajudando você a entender como os autores e editoras apresentam a Bíblia para você. A Bíblia que vamos analisar hoje é Bíblia de Jerusalém. Se você já possui, ou pensa em adquirir esse material, ou simplesmente quer descobrir qual é a sua visão teológica, então este vídeo foi feito especialmente para você. A Bíblia de Jerusalém surgiu na França em 1956, produzida pela Escola Bíblica de Jerusalém, composta por estudiosos dominicanos. Seu objetivo era criar uma tradução fiel aos originais hebraico, aramaico e grego, acompanhada de notas exegéticas e históricas, bem detalhadas. A editora de origem da Bíblia de Jerusalém é a Desclée de Brouwer, uma editora católica com sede na França, responsável pela publicação original. A Bíblia de Jerusalém foi traduzida para diversas línguas, e a edição brasileira é publicada pela editora Paulus, com base na edição francesa de 1998. No Brasil, a versão é adaptada e distribuída pela editora Paulus, que é uma editora católica brasileira, especializada em publicações religiosas, e que possui grande tradição na tradução e divulgação de materiais de fé e ensino cristão. Agora a visão teológica da Bíblia de Jerusalém. Bibliologia. A Bíblia de Jerusalém segue a visão católica, adotando a crítica textual e histórico-crítica, reconhecendo a inspiração divina das Escrituras, mas analisando sua formação histórica e literária. Ela aceita o cânon católico, incluindo os deuterocanônicos, e suas notas por vezes relativizam a infalibilidade e a suficiência bíblica, tratando alguns relatos de forma simbólica ou não literal. A Bíblia de Jerusalém adota a hipótese documental para explicar a origem dos textos bíblicos, identificando fontes como Javismo, que é a ênfase no nome Javé, Eliísmo, que é a ênfase no nome Elohim, e Deuteronômico sacerdotal do pós-exílio, que é a ênfase nas leis e rituais. Essa abordagem acadêmica busca explicar a diversidade dos textos bíblicos, reconhecendo diferentes tradições e autores, sem comprometer a crença na inspiração divina das Escrituras. Teologia. A Bíblia de Jerusalém enfatiza um Deus único, transcendente e pessoal, revelado progressivamente na história, com atributos de santidade, justiça, amor e soberania. Adota uma abordagem monoteísta bíblica, mas com influência da teologia católica, destacando a interação de Deus com a humanidade, por meio da aliança e da revelação nas Escrituras. Seu viés acadêmico pode tratar alguns aspectos teológicos com linguagem mais crítica e analítica, sem comprometer a base doutrinária cristã. Cristologia. A Bíblia de Jerusalém afirma a divindade e humanidade de Cristo, destacando-o como o Messias sofredor e redentor da humanidade. Reconhece sua missão redentora, morte vicária e ressurreição, mas suas notas acadêmicas podem adotar uma abordagem histórico-crítica, analisando os evangelhos como tradições em desenvolvimento. Embora não negue a fé cristã, algumas interpretações podem minimizar a leitura tradicional de certos textos messiânicos. Pneumatologia. A Bíblia de Jerusalém reconhece o Espírito Santo como Deus, ativo na criação, na revelação e na vida da Igreja. Destaca sua obra na santificação e no fortalecimento dos fiéis, mas, devido à abordagem histórico-crítica e católica, tende a ser cessacionista, não enfatizando dons espirituais contínuos, como curas e profecias. Suas notas focam mais no Espírito como guia da Igreja, do que em manifestações sobrenaturais individuais. Antropologia. A Bíblia de Jerusalém apresenta o ser humano como criado à imagem e semelhança de Deus, com dignidade e responsabilidade moral, mas corrompido pelo pecado. Adota a visão dicotômica de corpo e espírito, e enfatiza a necessidade da graça divina para a redenção. Sua abordagem histórico-crítica pode interpretar alguns relatos da criação de forma simbólica, sem negar a centralidade de Deus como Criador. A martiologia.
A Bíblia de Jerusalém define o pecado como rebelião contra Deus, rompendo a comunhão com Ele e trazendo corrupção à humanidade. Segue a visão católica, distinguindo entre pecados mortais, que rompe completamente a comunhão com Deus, e pecados veniais, que não rompe completamente a comunhão com Deus, e enfatiza a necessidade da graça para superá-lo. Suas notas histórico-críticas podem interpretar a queda de Adão e Eva de forma menos literal, mas sem negar a realidade do pecado e suas consequências. Soteriologia. A Bíblia de Jerusalém segue a visão católica da salvação como um processo de graça divina, que começa com a justificação através da fé e dos sacramentos, e é completado na santificação e na união com Deus. A salvação é vista como necessária para todos, devido ao pecado original, e é alcançada por meio da fé, arrependimento e práticas sacramentais, com ênfase na cooperação humana com a graça. Embora baseada em princípios cristãos tradicionais, suas notas podem apresentar nuances de interpretação histórica e teológica. Eclesiologia. A Bíblia de Jerusalém vê a Igreja como o corpo de Cristo, uma comunidade visível e espiritual, com a missão de proclamar o Evangelho e administrar os sacramentos. A Igreja é entendida como fundada por Cristo e dirigida pelo Espírito Santo, com uma estrutura hierárquica que inclui o Papa e os bispos. Ela adota uma visão sacramental, reconhecendo a necessidade do batismo e da Eucaristia para a salvação, e sua visão sobre o batismo infantil e a ceia reflete a tradição católica, com ênfase na transubstanciação. A Bíblia de Jerusalém também reconhece os sacramentos de outras denominações, mas com uma perspectiva de autoridade centralizada na Igreja Católica. Angeologia. A Bíblia de Jerusalém ensina que os anjos são seres espirituais criados por Deus, para cumprir suas ordens e servir à humanidade, especialmente aos fiéis. Eles são classificados em hierarquias celestes, como arcanjos, querubins e serafins, cada um com funções distintas. A Bíblia de Jerusalém enfatiza o papel dos anjos, como mensageiros e protetores, mas suas notas também podem oferecer uma visão mais crítica sobre a natureza e as atividades angelicais, refletindo a tradição católica, que reconhece a presença real dos anjos, mas também admite interpretações simbólicas em algumas passagens. Demonologia. A Bíblia de Jerusalém aborda os demônios como seres espirituais caídos, originalmente anjos que se rebelaram contra Deus, liderados por Satanás. Eles são vistos como inimigos da humanidade, buscando afastar as pessoas de Deus, através da tentação e da possessão. A Bíblia de Jerusalém segue a tradição católica, que reconhece a realidade do mal espiritual e a necessidade da intervenção divina para proteger os fiéis. Suas notas adotam uma perspectiva mais analítica e simbólica, considerando a atividade demoníaca em um contexto histórico e cultural, mas sem negar a existência e influência dos demônios no mundo. Cosmologia. A Bíblia de Jerusalém ensina que o universo foi criado por Deus, com um propósito divino e com uma estrutura ordenada. A criação é vista como um ato soberano de Deus, descrito no Gênesis, mas a Bíblia de Jerusalém adota uma interpretação mais simbólica ou poética de alguns relatos, influenciada pela crítica textual. A obra segue uma perspectiva criacionista, e não se alinha com o evolucionismo, mas suas notas podem sugerir uma visão mais flexível sobre a duração e os detalhes da criação. A Terra é entendida como tendo sido criada por Deus, sem se aprofundar em questões como terra plana ou esférica, focando na soberania divina sobre o cosmos. Escatologia. A Bíblia de Jerusalém segue a visão católica sobre os eventos finais, enfatizando a segunda vinda de Cristo, o juízo final, a ressurreição dos mortos e a vida eterna. A doutrina reflete uma interpretação amilenista, onde o milênio não é visto como um período literal de 1000 anos, mas como uma representação simbólica do reinado de Cristo. A Bíblia de Jerusalém não adota a visão dispensacionalista, e enfoca a unidade da Igreja como a continuação de Israel, com a consumação dos tempos, trazendo a vitória definitiva de Deus sobre o mal. As notas contextualizam os eventos escatológicos, em uma perspectiva histórica e teológica mais ampla. Inferiologia.
A Bíblia de Jerusalém trata do inferno, como um estado eterno de separação de Deus, reservado para aqueles que rejeitam sua salvação. A Bíblia de Jerusalém segue a visão católica, associando o inferno ao Hades ou Geena, lugares de tormento para os ímpios. A doutrina reflete a ideia de um destino final de condenação, sem recorrer à noção de purgatório como estado intermediário da alma após a morte, mas enfatizando a importância da conversão e da graça divina, para evitar essa condenação eterna. A Bíblia de Jerusalém adota uma leitura tradicional das Escrituras, reconhecendo a realidade do sofrimento eterno, para os que se afastam de Deus. Tradução em português. Sua tradução foi realizada por estudiosos católicos, com base nos textos originais em hebraico, grego e aramaico. Embora a versão seja fundamentada nos textos originais, ela também faz uso da Vulgata Latina, especialmente no Antigo Testamento, já que esta foi uma tradução influente, realizada por São Jerônimo. A Vulgata Latina serve como uma das fontes, para a interpretação e tradução, e suas notas explicativas, que foram incluídas na Bíblia de Jerusalém, ajudam a contextualizar passagens e aprofundar o entendimento teológico. Essa tradução se destaca por sua fidelidade aos textos originais, e pela riqueza de suas notas, sendo amplamente utilizada por estudiosos e fiéis católicos. Pedagogia. A Bíblia de Jerusalém apresenta uma abordagem pedagógica, voltada para o ensino profundo das Escrituras, utilizando recursos como introduções, comentários, quadros, mapas e gráficos, para facilitar a compreensão do texto bíblico. Ela não se limita apenas ao texto sagrado, mas busca contextualizar historicamente e teologicamente as passagens, proporcionando ao leitor uma formação espiritual e intelectual. As notas explicativas e os comentários oferecem uma leitura mais ampla, abordando aspectos como a cultura e o contexto social da época, o que torna a Bíblia mais acessível para estudiosos e leigos, promovendo um ensino robusto e transformador. A utilização desses recursos visa ajudar o leitor a compreender a profundidade teológica dos textos, estimulando uma leitura crítica e reflexiva. Conclusão. A Bíblia de Jerusalém é uma tradução rica em notas explicativas, publicada pela editora Paulus, com base nos textos originais, e influenciada pela Vulgata Latina. Ela se destaca por sua profundidade teológica e riqueza cultural, proporcionando um entendimento abrangente das Escrituras. As críticas positivas incluem a qualidade de suas notas e a fidelidade ao texto original, enquanto as críticas negativas podem envolver seu caráter acadêmico e complexidade para leitores menos familiarizados com o contexto bíblico. Seu público-alvo é composto por estudiosos, teólogos, fiéis católicos e até protestantes, que buscam um estudo mais profundo e reflexivo da Bíblia. Em resumo, a Bíblia de Jerusalém é uma ferramenta poderosa de formação espiritual, sendo altamente recomendada para quem deseja aprofundar-se no estudo das Escrituras, embora possa não ser ideal para iniciantes que estejam em busca de uma leitura mais acessível. E assim concluímos nossa análise sobre a visão teológica da Bíblia de Jerusalém. Eu gostaria de ouvir suas opiniões sobre o conteúdo, e caso tenha algum material que gostaria que eu analisasse, deixe sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, e se inscrever no canal, para acompanhar mais análises como essa. Até o próximo review.